Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu estou muito feliz de estar aqui e compartilhar essa mensagem com vocês. Muito obrigado pelas muitas e muitas mensagens que vocês enviam de incentivo, né, ao estudo do que nós fazemos junto diariamente aqui. A mensagem de vocês me inspiram. Muito obrigado de coração. Eu fico sempre preocupado com o tempo, né, da mensagem, quanto tempo vai levar a mensagem. Eu quero que seja sempre uma mensagem curta, mas que toque o nosso coração. Mas também eu não coloco um cronômetro aqui para falar, eu tenho que falar só até tanto tempo aqui, porque isso também corta a revelação, né? Ou seja, e o resto da inspiração. Então eu tenho que deixar o Espírito Santo fluir, tá bom? Então muito obrigado por ter acompanhado todos os dias essa mensagem. Faz igual a irmã, e a irmã não teve muito tempo, assistiu 8 minutos apenas, né? Fez algum comentário, depois ela foi lá e teve mais tempo e terminou de assistir. Mas caso você não tenha muito tempo, designe aí na sua vida, deixa reservado aí 10 minutos por dia. Assiste 10 minutos e para, né, se você não tiver tempo, tá bom? Mas o importante é estar todos os dias em contato com as escrituras e estudando. E muito obrigado por vocês fazer parte aqui do canal, parte desse estudo aqui. Tem gente que me acompanha pela Rádio Sud, no horário meio-dia, 9 horas da noite. Tem gente que me acompanha lá na página do Instagram, A Luz das Escrituras. Muito obrigado a todos vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a seção 124, versículo 1. Esse versículo aqui ele poderia ser um tema de discurso aqui de mais de 1 hora e meia, que esse versículo é demais, tá bom? Eu amei demais esse versículo. Ele diz assim: Em verdade assim te diz o Senhor, meu servo Joseph Smith, estou satisfeito com tua oferta e teus reconhecimentos, pois para este fim te levantei, para mostrar a minha sabedoria por meio das coisas fracas da terra. Bom, ontem eu falei um pouquinho sobre esse versículo aqui, tá bom? E hoje eu vou falar de novo mais uma outra parte aqui desse versículo. Bom, o que está acontecendo aqui? Aqui Deus ele está satisfeito com a oferta de Joseph Smith e com o reconhecimento de Joseph Smith, né? Ou seja, o reconhecimento que Joseph Smith tinha de que Deus estava na vida dele, que tudo que aconteceu Deus pôs a mão ali e de alguma maneira fez ele prosperar, ou nas dificuldades esteve com ele, tá bom? Então precisamos ter esse reconhecimento também. Bom, então eu gostaria de compartilhar essa mensagem aqui, voltando um pouco para fazer uma explanação, para que nós possamos entender. Porque Joseph Smith, com certeza, ele foi uma pessoa vitoriosa, mas também e as tristezas que ele passou, as angústias que ele passou. E tem gente que não gosta, né, de contar tempos trabalhosos que teve ali na vida, derrotas, né, tristeza. Mas tristeza também faz parte, né, da nossa vida. Bom, então eu vou compartilhar aqui, eu vou começar falando aqui a respeito dos egípcios, tá? Os egípcios, eles têm uma tradição, uma cultura assim, que eles gostam só de contar vitórias, né? Na verdade, até nós mesmo, a gente não sai para falar da tristeza, coisa assim, a gente quer contar vantagem, quer contar algo bom que aconteceu com a gente, que vai animar e inspirar outras pessoas. Mas para você ver, entre os egípcios, nós sabemos que nós temos o Velho Testamento, que Moisés, né, ele foi lá e tirou o povo do Egito, né, passou por meio do Mar Vermelho, né, os exércitos de Faraó ali morreram afogados quando o Mar Vermelho se fechou ali. Então o que acontece? Essa história não tem lá entre os egípcios, né? Eles costumavam escrever essas histórias na parede ali, desenhar, né, a história de cada rei. Mas aí que tá, eles escreviam somente as suas vitórias. E aquilo que acontecia de ruim ou de que não tinha progresso no reino ali, eles não escreviam, tá bom? Ou até às vezes tinha alguém do reino que estava registrado ali, mas porque aquela pessoa deu mancada ou não progrediu ou fez algo errado, aquele nome era riscado da história, tá bom? Não era para ser lembrado. Inclusive entre as paredes lá no Egito tem um nome lá riscado Nefertari, né? Ela tinha sido uma Cleópatra, fez algumas coisas lá que não agradou, então eles apagam somente ali e aquela pessoa fica esquecida no tempo. Porém, nós aprendemos muito com os nossos sofrimentos também, né? O nosso sofrimento, as nossas tristezas, torna-se como se fosse uma vacina, para que nós não
caiamos no mesmo erro novamente. Então as tristezas que passamos também faz parte da vida, tá bom? Então, inclusive, essa parte, né, de sofrer decepção, tristeza é normal. Está nos passos, por exemplo, do arrependimento, para que nós possamos mudar a nossa vida e voltar, né, à presença de Deus. Os passos do arrependimento, ditando aqui rapidinho, né, o primeiro passo fala sobre reconhecer que fez algo errado. Depois sentir-se mal. Esse sentir mal é uma tristeza, né? É um sentimento ruim por algo de errado que você fez, tá bom? Então às vezes a gente se sente mal, se sente ruim, e isso é normal. Quero dizer para você que isso é normal, porque é o seu espírito lutando para se entregar a Deus, fazer o que é certo, tá bom? Os outros passos aqui falam sobre pedir perdão a Deus, corrigir o erro, talvez seja pedir perdão para a pessoa que você ofendeu, abandonar o erro, ou seja, não voltar a cometer mais o mesmo erro. E por último aqui, o sexto passo seria aplicar a expiação de Jesus Cristo sobre você. Bom, então essa parte aqui do que eu quero chamar a atenção da parte do arrependimento é sobre sentir-se mal. Bom, e isso é muito importante, isso mostra que você é humano, que você está buscando a Deus. Porque já pensou se você não sentisse mal pelas coisas ruins que aconteceu, né, você não iria se arrepender. Então, uma pessoa que não se sente mal, por exemplo, seria como um psicopata, né? O psicopata, ele consegue ir lá, ele mata uma pessoa, né? Ou um bandido ali que não tem, parece que não tem uma consciência, né? Ele vai lá e mata uma pessoa, depois ele vai lá e deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, vai levantar de manhã, tomar o de jejum ali, como se nada tivesse acontecido. Parece que aquela pessoa não teve a consciência. Já você e eu, quando nós discutimos com uma pessoa, nós se sentimos mal. Às vezes nem conseguimos dormir direito pensando naquele episódio, no que aconteceu. Então sentir-se mal é algo bom, porque vai fazer a gente mudar. Isso mostra que nós estamos querendo ser melhores, tá bom? Então, tendo colocado isso aqui, eu queria falar de alguns episódios, né, que fez com que Joseph Smith se sentisse mal, injustiçado, né? Essa parte que nem eu estava falando dos egípcios, deles não contarem, né, ou escrever a história de algo ruim que aconteceu, atrapalha também, porque é por meio dos nossos erros que nós aprendemos a ser melhores pessoas. Nós somos moldados, o nosso caráter é moldado por meio das nossas falhas, tá bom? E por isso Jesus Cristo veio, para que nossas falhas não sejam permanentes. Nenhum erro vai nos definir para sempre, por causa da expiação de Jesus Cristo. Nós podemos nos arrepender e nos tornar a melhor pessoa. Duas experiências marcantes na vida do profeta Joseph Smith, tenho certeza que uma delas foi ali quando ele estava preso na cadeia de Liberty, né? E ele ficou mais de 4 meses ali com seus amigos presos, e era algo muito injusto, né? Não tinha provas ali das acusações, não tinha um julgamento e mantinha eles presos mesmo assim. E o julgamento era tão injusto, né? Manter eles presos ali era tão injusto que quando eles foram ser transportados, né, para uma audiência ali, o que aconteceu? O próprio guarda ali, né, que estavam transportando Joseph Smith e seus amigos, na hora de chegar à noite ali, que estavam transportando, ele falou: olha, os cavalos tá ali, eu vou dormir aqui, você faz o que você quiser. Se quiser fugir, eu não estou falando nada, mas se você quiser fugir, aí é com você. E os guardas foram dormir tranquilamente, porque nem eles aceitavam tanta coisa injusta que estava acontecendo com o profeta e aqueles que estavam com ele. Então eles foram embora, né? Joseph Smith e os seus amigos foram embora. Bom, essa com certeza foi uma experiência marcante que moldou, né, Joseph Smith. Nós recebemos grandes revelações quando ele estava lá na cadeia de Liberty, né? São aí a sessão 121, 122, 123, sessões incríveis. Agora nós estamos estudando a sessão 124 e esse versículo aqui me toca bastante, que fala que Deus aceita, né, o sacrifício dele, a oferta dele, aceitou ali o reconhecimento que ele tinha sobre a vida dele. Bom, então eu acho que a experiência mais marcante que moldou a vida de Joseph Smith, tá bom, foi a perda das 116 páginas. As 116 páginas do livro de Mormon, que foi perdida por causa da desobediência, né, de Joseph Smith, não faz falta para nós,
porque foi feito um registro mais detalhado, mais com as partes mais espirituais, né, preservadas, né, que Neff fez, então não faz parte. Mas na vida de Joseph Smith fez muito mais diferença ainda, porque ele se tornou uma nova pessoa, porque o Senhor sempre estava lembrando ele daquele erro, dele ter perdido. Aquilo foi uma experiência muito amarga para ele. Tá bom? Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre essa experiência rapidamente aqui. Bom, Joseph Smith ele tinha ali aproximadamente 21 anos de idade. Bom, e ele estava fazendo trabalho de tradução do livro de Mormon. E aí ele estava sendo ajudado ali por Martin Harris, né? Martin Harris estava servindo como escrevente ali. Joseph Smith ditava e ele ia escrevendo. E aí acontece, né, de ele insistir tanto ao Senhor para deixar Martin Harris levar as placas não, os manuscritos ali que havia sido traduzido. O Senhor disse não uma vez, duas vezes não, na terceira vez o Senhor deixou ali sobre convênio com ele, mas eles quebram esse convênio e as 116 páginas são perdidas. Então olha a situação que difícil. Joseph Smith tinha aproximadamente ali 21 anos, Martin Harris tinha 40, ele era muito mais idoso ali, muito mais velho, né? Então era difícil ali naquela condição ali. Vários aspectos passavam nessa história. Onde Martin Harris estava ajudando Joseph Smith com a alimentação, com tudo, porque ele tinha que ficar traduzindo. Então ele insistiu ao Senhor porque Martin Harris estava ajudando muito. Mas por fim, as 116 páginas foi perdida. E olha só que interessante. Se você comete um erro, né, conforme eu estava falando sobre contar vantagens, não querer contar coisas ruins que acontecem. Se você comete um erro, a primeira coisa que você quer fazer é esconder, né? Você não quer ficar mostrando para todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Deus falava de Joseph Smith, dava a revelação, né, e ele tinha que revelar, ou seja, Deus falou, olha, você perdeu as 116 páginas porque você foi desobediente. Escreve isso e publica para todo mundo ver. Olha só que coisa, né? É a seção 103 de Doutrina e Convênio, que foi escrita em 1828, tá bom? Diz assim, ó: eis que estas coisas te foram confiadas, e qual rigorosos foram os mandamentos que recebeste. Lembra-te também da promessa que foram te feitas, caso não transgredisse. Olha só, o Senhor prometeu muitas coisas, mas ele transgrediu, ele perdeu aquelas bênçãos que o Senhor tinha prometido. Eis que muito frequentemente transgrediste os mandamentos e as leis de Deus, e seguiste a persuasão dos homens, pois eis que não deveis ter dado mais ouvidos aos homens do que a Deus, embora os homens ignorem os conselhos de Deus e desprezem suas palavras. Ainda assim tu deveria ter sido fiel, e ele teria estendido o braço e amparado-te contra todos os dardos inflamados do adversário. Teria permanecido contigo em todos os momentos de angústia. Olha aqui que interessante. O Senhor falou, você errou, você perdeu, né? Escreve isso e publique. Publicou para todo mundo ver. Eu não vou ler todas, mas foram várias sessões que Deus ele pegava e mandava, Joseph Smith, escreve e publica, escreve e publica, sempre martelando nesse erro, né, que Joseph Smith tinha feito ali. Uma dessas sessões é a sessão 135, né, quando o versículo 18, quando fala que Joseph Smith ele não estava tão diligente na obra, né, lá no versículo 18 diz assim, ó, e se ele permanecer em mim, ou seja, Joseph Smith, e não, se ele permanecer em mim, e se não, porei outro em seu lugar. Olha só que interessante, isso foi em 1830. Ele falou, olha, se você permanecer em mim, né, ou se você não permanecer em mim, eu vou pôr outro em seu lugar. Então, todas as pessoas são substituíveis, né? A gente não pode pensar assim, ah, eu sou a melhor pessoa que sem mim a obra não vai. Não, Deus ele podia substituir Joseph Smith. E lembrava, olha, você errou naquela parte lá, sempre mostrando ali. E isso foi moldando ali Joseph Smith, tá bom? Agora olha só que interessante, né? Não vou mostrar todas as sessões, mas na sessão 93 aqui, fala que quando Joseph Smith teve uma aprovação assim por Deus. Eu achei muito interessante esse versículo, 90, versículo 3. Em verdade te digo, as chaves desse reino jamais te serão tiradas, enquanto estiveres no mundo, e tampouco no mundo vindouro. Então aqui o Senhor sela, né,
para ele. Fala, olha, as chaves desse reino não vai ser perdido. Você não vai ser tirado do reino. Olha só, antigamente o Senhor estava falando, né? Eu posso pôr outro em seu lugar, mas Joseph Smith aprendeu com os erros dele e agora ele estava preparado, né, para ter a vida eterna. E isso é muito interessante. Bom, e aí eu posso então voltar para a seção 124, versículo 1, que quando diz assim: em verdade, assim te diz o Senhor, meu servo Joseph Smith, estou satisfeito com tua oferta e teus reconhecimentos. Então Deus ele estava satisfeito com o sacrifício, a oferta, né, que Joseph Smith fez pelos reconhecimentos. Qual era a oferta de Joseph Smith? Era o tempo dele na obra do Senhor, que ele dedicava à obra de Deus ali, né, para traduzir, para pregar o evangelho, para fazer todas as coisas. Ele viveu em prol do evangelho. Então Deus ele estava satisfeito, né, com a oferta que ele estava dando ali. Bom, e aqui ele fala com os teus reconhecimentos. Que parte eu posso dizer aqui satisfeito com suas ofertas? Eu posso dizer que é o tempo e talento que Deus ele deu para Joseph Smith e ele usou em prol do evangelho. Quando ele fala os teus reconhecimentos, também é reconhecer o tempo e talento, o tempo que Deus ele nos dá de vida e os talentos que ele nos dá, dons e talentos. O que nós estamos fazendo com os dons e talento que Deus nos deu, com o tempo que nós temos para nos preparar para voltar à presença de Deus. Já pensou nisso? Já parou para pensar que Deus ele investiu em você? Bom, eu posso dizer que Deus investiu em mim com certos talentos e dons para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Então eu tenho a obrigação, né, a responsabilidade de compartilhar o evangelho, de ajudar outras pessoas. Então se Deus ele te dá dons e talentos, você tem esse tempo, né, essa oferta para ofertar, para dar uma aula, para compartilhar essa mensagem com outra pessoa. Então, Deus ele te dá dons e talentos, ou seja, ele vai nos dar o tempo e os nossos dons e talentos para ajudar. E essa é a oferta que nós devemos fazer. E essa parte quando ele fala aqui, né, para terminar, que fala os teus reconhecimentos, é reconhecer que sem Deus a gente não tem esses dons. Sem Deus a gente não tem esses talentos e muito menos o tempo de vida que Ele nos dá. Cada dia Deus ele está dando uma nova chance, um novo fôlego para nós, né? Fazer as nossas ofertas a Ele e compartilhar o Evangelho e assim por diante, estudar as Escrituras. Bom, é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Eu sei que sofrimentos, dores, às vezes é ruim para nós, mas nos molda e mostra que tipo de pessoas que nós somos. Bom, então eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.